Tamo Ó o junto. cara aí, ó. Deixa eu aumentar o volume. Tá me ouvindo? Diga aí, doutor Bruno. Eu vou ter que tirar daqui. Calma aí, segura aí. Fala agora. Beleza, eu tô te ouvindo bem. Caramba, cara, tá bem baixo aqui. Não tô entendendo por quê. Modo ativado. Vê se é o seu aí. E aí? Tá me ouvindo agora? Acho que tem que... Tô, mas tá bem baixo. É, tá. Me ouve? Caramba. Alisson, Daniele. E aí, tá me ouvindo? Calma aí. Volta aqui. Coisas de primeira divulgação. Cara, é estranho que tá muito baixo o seu. Não sei. Você tá me ouvindo bem? Tranquilamente, muito bem. Caramba, deixa eu ver só se o. Ah, pode ser o. Deixa eu pegar o fone de ouvido, segura aí. Beleza. Pode ser que fique melhor. É estranho que a primeira live que eu fiz eu não precisei não. Vamos ver. Pois é. Fala aí. Aí, agora sim, tá melhor. Segura aí que eu tô. Vai falando aí que eu vou ajustando aqui todas as coisinhas. Segura aí. Beleza. Bom, pessoal, sejam bem-vindos. Quem tá aí com a gente hoje, o Bruno me chamou para essa oportunidade. Eu sou dentista, sou daqui de Brasília e abri essa oportunidade para a gente conversar um pouco sobre contabilidade. Bom, vamos. Legal. Bom, na realidade, só deixa eu. Leandrão, deixa eu pegar aqui o suporte, que aí fica melhor para falar. Segura aí. Senão vai ficar ruim aqui, eu não vou conseguir. Eu sou um cara que tem que mexer as mãos para falar, entendeu? Segura aí só um minuto. Vamos lá. Melhorou agora. Aê, porra. Bom, Leandrão, seguinte. O Leandro, na hora que eu falei com o Leandro, ele falou assim: primeira coisa, para de me chamar de doutor. Primeira vez que eu conheci ele. Na realidade, o canal, né, que eu já faço o canal no YouTube há um tempo, já mais ou menos um ano e pouquinho. Só que eu não nichei, né? Eu falava com praticamente todo mundo. Eu falava desde o cara do comércio, com o cara da indústria. E assim, Instagram, a gente sabe que a gente tem que nichar, porque se você quiser falar com todo mundo, você vai acabar falando com ninguém, né? Porque ninguém gera relação com você dentro da ferramenta. Exato. Então, o YouTube em si, eu continuo falando com o público geral, mas porém o Instagram eu decidi focar no público médico justamente porque é o público que eu já venho atuando há muito tempo e na realidade meio que sem querer a gente, dentro do escritório de contabilidade, um escritório familiar, a gente vem atuando com área médica. O senhor Aguinaldo, que é o dono, ele já faz mais de 30 anos, eu estou mais de 10 anos, então é um médico que indica outro e assim sucessivamente. Então a gente tem uma carteira de clientes médicos muito grande e você acaba, querendo ou não, se especializando nessa área, sabendo todas as dores que eles têm, quais são as dúvidas, enfim. Bruno, tô com 1 milhão na conta e não sei o que fazer. Esse tipo de dúvida. A gente fala que o médico ele é mais reativo, né? Ele primeiro faz a cagada e depois ele te pergunta o que ele vai fazer para arrumar, né? É diferente. Exatamente. E essa, eu acho que é muito também do perfil, né? Porque
ele naturalmente trabalha com tickets altos, né? Ele naturalmente, o médico, quando ele se forma, ele querendo ou não, pelo CRM, enfim, ele já é um dos profissionais que teoricamente são um dos mais caros do mercado. Então, muitas vezes... Exato. Então, muitas vezes o problema acontece porque justamente por ele ser precificado bem alto, algumas vezes o problema, quanto maior o ticket que ele tem, obviamente o problema vai ser maior também, mas normalmente a gente consegue sempre organizar e deixar legalzinho. Bom, manda lá. Tá. Sim. Ai, cara, o Carnê-Leão é um dos meus grandes pesadelos. Sabe o que acontece, cara? Eu acho que é o seguinte, o Carnê-Leão hoje é um dos sistemas mais simples em termos para você começar a utilizar. Então, se você quer se legalizar, basicamente o Carnê-Leão é o primeiro passo para todo médico, para todo dentista, enfim, para qualquer profissional da saúde. O Carnê-Leão é o mais simples e, enfim, basicamente você baixa o sistema da Receita, pega seu CCM e você consegue atuar dentro do Carnê-Leão se você fizer certinho. O problema é sempre que começa certo e aí até o final do ano faz tudo errado. E aí o cara me liga no dia 3 de janeiro para falar assim, sabe o ano passado inteiro? Eu fiz tudo errado. E eu falei assim, agora já foi, né, meu querido? Não tem mais o que resolver. Mas, brincadeiras à parte, assim, a gente tem que entender que, é o que eu sempre falo, a forma legal de se tratar as coisas sempre vai ser mais cara do que o ilegal. Porém, a forma legal é a forma que você vai conseguir deitar no travesseiro e ter sossego, saber que o leão não vai vir depois e comer todos os seus bens. Então, e ele come. A gente já pegou casos aqui de multas significativas. Então, esse é o primeiro ponto, ele entender que a forma legal é mais cara, sim, porém ela vai te trazer a tranquilidade. Então, assim, o primeiro passo do Carnê-Leão é que ele tem que entender que ele tem que ser feito mensalmente, tá? Então, mensalmente você tem que ter os seus recibos, falando em relação a dentistas, por exemplo, você tem que ter os seus recibos organizadinho por CPF, por valor, por dependente, se for o caso, e também ter os gastos, porque o Carnê-Leão ele é o líquido de tudo, é tudo que entrou, menos tudo que saiu. Obviamente tem os dedutíveis e os não dedutíveis, que isso o próprio Carnê-Leão, de forma bem didática, ele te mostra o que pode e o que não pode ser utilizado. Enfim, o líquido disso, ele acaba sendo a base de cálculo do seu imposto de renda. E aí o que acontece? O primeiro mês ele fala, puta, já tive que deixar mal grana com leão. Aí o segundo mês, porra, de novo. Terceiro mês, de novo. Então acaba que no quarto, quinto mês ele fala, não vou pagar mais. Só que não é assim que funciona, né? Infelizmente, a gente vive num país que existem, querendo ou não, sendo positivo ou negativo, existe a estrada que você utiliza, existe o hospital que você pode utilizar, existem as escolas municipais, estaduais, e tudo isso gera um custo, e os impostos são utilizados para isso. Então você tem que, infelizmente, arcar. Agora, cabe a nós, contadores, saber algumas vezes direcionar o médico, o dentista, qual que é o regime que ele paga menos imposto, porque isso é possível também. Então, isso chama-se elisão fiscal. É você se utilizar da lei para você pagar, por exemplo, o menor imposto possível. É diferente de uma evasão fiscal, que seria como se fosse uma forma de você corromper a lei e pagar menos imposto, entendeu? Então, acho que... Exato. É o velho me dá em dinheiro que eu não vou tributar nada. Isso acontece, mas assim, uma hora, algumas vezes a própria pessoa se denuncia. O cara ele tem um rendimento, por exemplo, declarado de 5, 6, 10 mil reais e assim, o cara mora numa cobertura em Moema, ele tem uma BMW, então a própria pessoa, por ingenuidade, ela acaba se autodeclarando e aí o fisco vai vir e vai falar, meu amigo, como é que você paga essas coisas se você não tem renda para isso, entendeu? Então aí o dentista ou o médico, enfim, acaba se autodenunciando, né? Bom, eu vou fazer uma pergunta agora, Leandrão, que eu queria que você me tirasse essa dúvida.
que inclusive justamente entra na parte depois do carnê-leão, porque essa é a primeira dificuldade, depois a segunda dificuldade é o carnê-leão. Quais as maiores dificuldades que você acha que um dentista encontra na hora de empreender, enfim, abrir seu consultório? Voltou. Saber que público que vai atuar. O que eu vejo, o que eu vejo muito algumas vezes, inclusive tem um consultório que a gente está abrindo agora, assim, a pessoa, muitas vezes o dentista ele está mais preocupado em aprovar o cadastro dentro do convênio do que ter a equipe, ou algumas vezes do que ter o expertise de fazer aquilo girar, porque eu vejo muito que é muito claro assim, cara, quando você vai num dentista que ele só atende particular, um atendimento é uma coisa. Quando você vai num dentista que ele atende convênio, pô, parece que você tá no SUS, cara. Parece que o cara, você chega às 2 horas, o cara vai te atender às 3h30, 4 horas, porque o cara, e normalmente o dentista nem almoçou ainda, então é punk assim, né? Deixa eu pegar aqui. Ah, legal, legal, legal. Caramba, eu não sabia que existia isso. Normalmente a ideia. Normalmente a ideia, desculpa, Leandro, só tirar uma dúvida, que até por questões de business, assim, a ideia sempre do dentista é justamente ter o convênio como porta de entrada e depois, posteriormente, você conseguir vender os seus serviços, que são os tickets maiores, seria isso?
Realmente, vale. Sua hora, né? Então, isso inclusive a gente tem consultórios odontológicos que é muito essa briga, né? Ele acaba entrando como carnê-leão e o cara parece que ele toma aquilo como um filho, né? Não, vou fazer como carnê-leão e não existe outro regime tributário válido. E assim, até contabilmente falando, é mais fácil, mais controlar o financeiro de uma clínica quando ela se torna uma pessoa jurídica mesmo. Que ela tem um CNPJ, que, por exemplo, esse dentista ele vai emitir uma nota fiscal de serviço contra essa clínica odontológica, enfim. Porque no carnê-leão fica difícil. O correto seria, para você ter uma noção, o correto seria cada dentista fazer o seu carnê-leão. Não existe essa do dentista principal, que é o dono, ele algumas vezes ele acaba assumindo a receita do consultório inteiro, ou seja, ele paga o imposto pelo consultório inteiro, ele tem as despesas do consultório inteiro, mas só ele está pagando imposto, sendo que a outra pessoa lá, são os satélites dele, né, são os outros dentistas, que eles estão também fazendo serviço, que ele não vai conseguir declarar aquele valor recebido todo mês. Muitas vezes são valores significativos. Alguma vez a pessoa fica o mês inteiro trabalhando ali, é a receita do mês dela. Então ela não vai conseguir declarar porque, teoricamente, o dono do consultório já declarou tudo no nome dele. E a segunda parte é que dentro desse consultório que vai ter as despesas, você acaba assumindo de forma ilegal uma receita que não é sua. Não foi você que teve que você realizou aquela consulta, mesmo sendo dentro do seu consultório. Então, assim, acaba se tornando uma bola de neve que sempre o melhor cenário fala assim, não, vamos pensar de novo quanto que é. E muitas vezes a clínica, quando chega numa etapa dessa, ela já está com um faturamento significativo, já está. O cara tem algumas vezes 2, 3, 4 dentistas dentro ali do consultório, ela já tem um valor alto, muitas vezes atendendo convênio e particular, e algumas vezes até por falta de experiência, e também algumas vezes por falta de suporte de um contador, chegar e conversar com ele, ele acaba optando, vamos deixando. E, cara, quando chega num ponto final que você vai falar assim, cara, já estourou todos os problemas possíveis e, assim, aí você afeta o imposto de renda pessoa física. Isso é muito perigoso. Quando você começa a mexer, quando tá ali só dentro da empresa, beleza. Mas quando começa a afetar muito a parte de imposto de renda da pessoa física dele, aí você tá mexendo com, enfim, seus bens materiais, que aí pode prejudicar significativamente esse dentista. Então, eu acho que algumas vezes quando você chega num determinado limite, o que eu costumo dizer, quando de forma líquida você ultrapassa os R$4.500, R$5.000 de renda dentro da clínica, fala com o seu contador que algumas vezes já está na hora de você virar uma empresa, uma PJ, porque aí você já está chegando praticamente nas últimas faixas do imposto de renda, que aí é quase 30% de imposto. Então, é uma paulada. Chega no final do ano, chega o contador, aí a gente vai ter que dar essa notícia triste para ele. Ó, cara, de tudo que você ganhou durante o ano, a gente está colocando de forma legal, além das multas, né, que você vai ter que pagar porque você não recolheu nos meses corretos, você vai ter que ainda deixar uma puta grana pro governo, por simplesmente não parar algumas vezes, sentar e conversar com o contador e falar, acho que dessa forma agora vamos seguir. E algumas vezes a pessoa tem um medo, né? Eu acho que isso cria um medo, porque as pessoas acham, abrir empresa, meu Deus, agora acabou o mundo, agora abriu empresa, agora ficou sério. Mas já tá sério há muito tempo, você já tá no carnê-leão há muito tempo, você já tá contribuindo, entendeu?
E essa estratégia que você usa, essa estratégia que você usa, Leandro, eu vejo que, na realidade, isso começou muito agora, né? Até com nos últimos 4 anos, começou com essa ideia, não só o Fórmula, né? Como até você me comentou com o Ícaro, de como você conseguir trazer qualidade para o seu produto, como você conseguir se diferenciar. E assim, eu consigo entender isso, por exemplo, dentro do meu marketing contábil, que isso já está sendo conversado há mais ou menos uns 2, 3 anos também, e eu já faço isso dentro do meu escritório, uso estratégias de marketing de conteúdo direcionado, marketing digital. E como é que você vê dentro do seu mercado, por exemplo, de odontologia, o que estão fazendo? Eu vejo que você é um cara que está indo para frente, tá à frente porque você já está fazendo isso, mas eu vejo muitos dentistas algumas vezes achando que a coisa vai converter do modo antigo, né? E hoje é muito utilizado, né? O Google falou que as pesquisas via Maps está sendo um dos maiores aí já alcançados, né? O, sim, sim. Caramba. O CRO ele delimita alguma coisa, igual ele faz com a parte de Facebook, Facebook Ads ou não, para Google? Isso bloqueia.
Ah, sim. Sim. Sim, sim. Eu vejo que o Instagram ele entrega muito a questão do engajamento, né? Você conseguir conversar com o seu público, na realidade, né? O Facebook Ads ele é muito da questão visual, de você poder ver, algumas vezes até o CRO ele bate muito em cima do Facebook Ads, né? Porque não pode ter aquele antes e depois, eu sei que tem algumas complicações. Exato. E, e, E você vê dentro do mercado de odontologia que muitos dos dentistas acabam assumindo essa responsabilidade de fazer, ou você acha que a maioria terceiriza isso? Terceiriza para uma agência? É. Uhum, uhum. Se faz sentido, exatamente. São as mesmas dores, só mudando o público, porque para contabilidade também é a mesma coisa. Sim. De- Mas você acha que tem hoje, por exemplo, existem tanto pessoas físicas fazendo como agências fazendo certo? Hoje já você pode dizer que existem cases de sucesso. Eu digo assim, focado no seu público, no seu de dentistas. Tem pessoas com nome que você pode citar. O Fábio, ele atua bom com aula. É. Aula presencial. Exato.
Eu acho assim, cara, uma opinião muito sincera e podem até, enfim, questionar em relação a isso. Mas acho que muito o Instagram em si, por ser uma rede social personalista, né? É você, sua cara lá, não tem muito como você terceirizar. Você tem que adotar uma estratégia, por exemplo, eu falo de contabilidade, enfim, de toda a burocracia que tem no Brasil para médicos. A ideia é tentar desburocratizar ou trazer uma forma didática que ele entenda. Então, se não sou eu ali postando, eu gerando conteúdo, eu acho difícil uma agência ela conseguir entender o que eu quero porque, querendo ou não, ela vai sempre depender de mim para trazer esse conteúdo. E acho que um dentista seria a mesma coisa, provavelmente. Exatamente, exatamente. Uhum. É, sim, sim, sim. Você pode até ver, por exemplo, você vê caras, pô, o próprio Érico, né? Ele tem mais de 1 milhão de seguidores. Quando o cara faz uma live, bate 1.000 pessoas, 1.500 pessoas. Pô, o cara tem 1 milhão de seguidores. Então você vê que a entrega é. É, então, Leandro, o que eu vejo muito, até na realidade eu enfrento isso também, né? É que um dos grandes motivos de quebra de empresa é a questão do fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa é um dos grandes vilões aí das empresas no Brasil fecharem até 2, 3 anos. E eu vejo muito que, assim como muitas outras áreas, engenharia acontece isso, medicina acontece isso, a parte de odontologia acontece isso, é que você é preparado para exercer sua atividade, mas você não tem noção nenhuma da parte financeira ou até mesmo da parte tributária, societária, enfim, essas áreas você acaba deixando meio de lado. As próprias faculdades optam por não dar tanto valor nessa área, e eu acho que é isso que acontece muito, especificamente com clínicas odontológicas. Por exemplo, eu fiz um tratamento de canal, enfim, foi uma sequência de coisas que eu acabei fazendo. E aí o valor assim, acho que tinha dado mais ou menos uns 4,5 pau, 5 mil reais. E aí eu falei pro doutor assim, eu falei, como é que eu poderia pagar, né? Não, eu falei assim, paga quantos vezes você quiser. Então você fala assim, aí eu pensei, não, mas não pode ser assim, entendeu? Não pode pagar aí quantas vezes você quiser. Você teve o custo, né, dos produtos que você comprou, você tem que ter uma noção, você vai pagar em 3 vezes, ou 4 vezes, ou 5 vezes. Por quê? Eu vejo muito que isso acontece em clínica odontológica, até porque algumas vezes, esse dentista especificamente não era o meu dentista, mas que eu atuava como contador dele. Mas eu via que, por exemplo, se ele, por exemplo, tivesse gastado ali R$ 1.000 de produtos ali, enfim, a energia, tudo que ele consumiu, aquela conta ia chegar mês que vem para ele. Enfim, ele estava parcelando aquilo ali em 5, 6 vezes. Então, você percebe muitas vezes que essa questão, e sem juros. Então, são dois pontos. Primeiro, que o próprio dentista ele não tem essa noção, algumas vezes, de fluxo de caixa. Então, ele tem que, algumas vezes, entender que entre ser bonzinho e não perder o cliente, né? Mas também, algumas vezes, entender que tem o lado dele também, né? E outra coisa importante é que eu vejo que muitos dentistas, eles se preocupam muito em ter uma secretária que vai ajudar ele ali pega tal equipamento para mim, pega tal, que tem os nomes, né? Pega o XYZ ali, a pessoa sabe o que quer.
Só que ele esquece que aquela pessoa poderia, por exemplo, poderia estar auxiliando ele na questão de controle financeiro, por exemplo, utilizando um sistema financeiro, um Figol da vida, um Conta Azul, enfim, sistemas financeiros para controlar bonitinho, saber quanto que entra, quanto que sai, e assim você conseguir analisar. Porque fluxo de caixa, cara, a gente acha que não. Algumas vezes você está deixando quase 2, 3 mil reais com o banco, só de juros, que sua conta está virada, por exemplo, entendeu? E você tem dinheiro parado na praça. E aí... Nota promissória, essa é boa. É. O fluxo de caixa, principalmente para dentista, porque eu vejo que muitas vezes eles fazem um orçamento, e aí quando você fala, como é que eu posso pagar? E eles até se sentem meio constrangidos, vê aí quantas você quiser, porque ele está mais interessado que você aceite o orçamento, e enfim, do que algumas vezes ele analisar financeiramente se aquilo ali vai ser viável também, porque algumas vezes, imagina o seguinte, hoje a gente tem cartão de crédito, tudo bem, mas quantas pessoas algumas vezes vão ter 5, 6 mil reais de crédito dentro do cartão de crédito para pagar? Então vai ter que ser aquela coisa de cheque, ou algumas vezes boleto bancário, você vai ter que confiar na pessoa. E se, por exemplo, um mês ele atrasar, aí você está pagando um paciente com dinheiro do outro paciente, aí começa aquele embaralho de dinheiro que entra com dinheiro que sai, e aí muitas vezes as clínicas odontológicas, eu não digo, eu acho que assim, não digo fechar, mas o cara acaba ali, fica numa bola de neve que ele não consegue sair, e ele acaba não tirando algumas vezes o lucro que ele queria tirar, a conta está sempre negativa, e o que o banco mais gosta é isso, é de uma empresa morto-vivo. Eu digo que é a empresa morto-vivo, é a empresa que respira, 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 quando tá para sair, ele morre de novo, vai respira, 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 tá para sair. O banco adora, porque ele fica só comendo juros ali, você tá pagando aluguelzinho pro banco todo mês. Então, é isso que eu tento trazer de alerta, normalmente para os nossos clientes, é que dependeu de banco para continuar sua empresa, analisa, porque o banco ele não vai chegar em você e falar assim, meu amigo, eu vou te ajudar agora, eu vou te dar uma linha de crédito com um X% de desconto. Não, ele vai querer que você use o cheque especial, que você peça para ele um empréstimo, um financiamento, para aí se ele comer mais juros ainda. Então, eu tento trazer assim de forma didática, eu falo assim, juros, imagina que é um aluguel. Você não paga o aluguel para ter sua clínica? Você paga ali 5 mil reais, 4 mil reais. Se você fizer a soma todo mês de juros que você paga no banco, você está deixando um aluguel, 2, 3 mil reais. Se você tiver com a conta uma conta muito virada, então tem que se tomar cuidado, tem que analisar para não, algumas vezes, não parar, acabar sendo legalzão demais. E aí, algumas vezes é melhor você não ter um cliente desse do que você ter e ser penalizado, né? Bom, Leandrão, mais uma dúvida aqui. A gente estava comentando, você está puxando para a parte financeira, eu estou puxando para a parte de marketing. Agora, o que você avalia como uma marca forte para a parte de odontologia? O que você entende dessa parte?
Hoje é do momento, né? Harmonização facial. E o CRO ele já definiu alguma coisa com relação a isso? É, exato. Entendi. E aí, no caso, isso acho que foi até uma reportagem que passou no Jornal da Manhã, acho que não foi? Foi mês passado, eu acho que deu um problema, né? Acho que não foi, foi um profissional que acabou, acho que dando algum problema numa paciente, que aí voltou esse assunto com tudo, né? E o pessoal tá pegando pesado em cima. Sim, claro. É meio que é uma briga eterna entre classes, né? Em todas as classes vai ter a briga do engenheiro com o arquiteto, o... Exato. Então acho que vai ser o contador com o advogado, vai ser sempre essas brigas, né? Sempre vão existir. Legal, legal. Bom, Pedrão, acho que quanto deu, caramba, a gente tá quase uma hora aqui falando. Eu tô até com um projeto, cara, vou até externar aqui para todo mundo, trazendo a ideia até dos podcasts que o Érico faz. Acho que seria legal a gente montar uma estrutura. Eu tô com contato de bastante gente, cara, que eu tô já agendando com fazer lives. Então, algumas vezes seria interessante a gente trazer algumas vezes até
outros profissionais para fazer a live junto, justamente para gerar essa discussão. E aí a gente vai agendando durante as semanas, enfim, o que for que tiver um horário flexível para você, para a gente, porque a ideia, obviamente, do Instagram é trazer conteúdo. Então, quanto mais conteúdo você gerar e você poder depois utilizar, picotar esse vídeo e fazer outros conteúdos, né? Exato, exato. Sim. Fechou, Leandrão. Cara, não tô te chamando de doutor porque você brigou comigo, eu não posso te chamar de doutor. Mas é isso, acho que a live de hoje rendeu bastante. Enfim, o que precisar também pode contar comigo, tenho dúvidas aí, pessoal, apresentando, deixando por último, que veio do canal, que veio do Instagram do Leandro. Eu falo sobre contabilidade médica, contabilidade de profissionais da saúde para todas as áreas, porque basicamente as obrigações, as legislações são basicamente as mesmas, então não adianta, não precisa, se eu falar com um dentista, provavelmente as regulamentações vão ser a mesma para o médico, é uma coisa ou outra que muda. Então, deixo aí meu Instagram, quem quiser seguir, fica à vontade, se tiver dúvidas também manda. E é isso, se apresenta aí, Leandrão, para a gente fechar. Com certeza. Fechou, Leandrão. Valeu, gente. Obrigado aí por ter acompanhado. Valeu, valeu. Boa noite. Falou. Isso aí, gente. Leandrão fechou. Valeu. Boa noite. Tendo dúvidas, manda aqui no Instagram. Valeu.